Configurações intermediárias, aula 16, banco de horas. Então, nessa aula eu vou explicar como que é feito a configuração de banco de horas no nosso sistema. Para realizar a configuração de banco de horas, nós temos que ir até no menu de horários, cadastro. Vamos até extras. Aqui nós temos o menu de banco de horas. Primeiro eu vou desmarcar algumas opções. Essa opção aqui, na verdade, que eu tinha marcado, porque ela influencia muito nos nossos cálculos. Então, vamos lá. Banco de horas. Eu vou marcar a opção de banco de horas. Eu vou utilizar essa configuração aqui, que é a mais utilizada. Depois eu vou explicar outra configuração, que é uma configuração especial. Então, primeiro a gente habilita o banco de horas. A gente escolhe o tipo de horas que a gente vai ajustar. No caso aqui vai ser as extras. Selecionamos essa opção aqui, todas as horas extras. Marcado essa opção, todas as horas extras do funcionário vai para o banco de horas. Correto? Então, aqui a gente tem a opção de somente a primeira faixa de extra. O que é a faixa de extra? É a faixa que a gente configurou aqui no início. Ó. Se eu deixar marcada aquela opção, nas extras de envio por banco de horas, vai ser enviado a primeira faixa. A primeira faixa é de 50%. Então, de 0 até 2 vai para o banco e o restante vai para a coluna de 100%. Então, só vai de 0 até 2 horas para o banco de horas. Vamos novamente lá. Primeira faixa, aqui temos somente a última faixa. Aí, no caso, a última faixa é esta aqui. Aqui a gente tem a configuração especial que eu comentei. Mas primeiro eu vou explicar essas configurações aqui, essas três primeiro. Aqui agora a gente em tipo de horas, vamos para as faltas. Controle, todas as horas faltas. Então, marcada essa opção aqui, todas as horas faltas vão para o banco de horas. Se eu marcar essa opção, nenhuma hora falta vai para o banco de horas. Diário, aqui a gente tem um controle diário. Eu posso colocar um limite de 2 horas por dia ou em percentual. 50%. 50% das faltas vão para o banco de horas. Aqui eu posso mudar o controle para semanal, mensal. Então, mas geralmente é utilizado todas as horas faltas vão para o banco de horas. Aqui a gente tem atrasos. Geralmente nunca é enviado os atrasos, porque o que é falta é retirado do banco de horas. E o que é atraso é apenas informativo lá na coluna de atraso, que é apenas para informar se o funcionário fez atraso ou não. Então, configurado dessa forma aqui, eu vou deixar extras para enviar somente a primeira faixa, em faltas todas elas e atraso nenhuma. Mais uma opção que podemos utilizar é essa opção aqui, ó, habilitar multiplicador de faixas em banco de horas. Aqui somente se o saldo for positivo, que no caso somente se o saldo for positivo. Ah, sim, porque ele pode ter falta e extra no mesmo dia, e se o saldo for negativo, ele vai enviar somente as faltas e não vai multiplicar aquelas extras, no caso que ele teve. Então, eu vou marcar essa opção. Se nós formos aqui em dias úteis, a gente tem uma coluna nova. Nessa coluna nova, a gente configura, eu quero enviar 50%. Então, quando ele fizer até 2 horas de extra, no caso, se ele fizer 2 horas de extra, que vai cair nessa primeira faixa, vai ser enviado 3 horas para o banco de horas. E assim por diante. Eu vou desmarcar essa opção aqui. Vamos lá, habilitamos o banco de horas. Vamos agora até o cadastro de horário. Até a tela de cálculos. Vamos utilizar o cadastro da Cris como exemplo. Aqui a gente tem a nossa coluna de extra, mas quando habilitamos o banco de horas temos uma coluna nova. Essa coluna nova aqui que começa a ser contabilizado o banco de horas. Então aqui a gente tem a coluna de saldo, que é o saldo que esse funcionário tem no banco de horas. Aqui é o total, que no caso é os totais desse período aqui, que eu selecionei. Aqui é o crédito, que no caso é as horas que foram enviadas para o banco de horas.
E aqui é o débito, que é o que foi descontado do banco de horas. Então aqui em cima a gente tem os totais também. Aqui a gente tem o B ajuste. Se a gente clicar com o botão direito, a gente tem como lançar ajuste no banco de horas. Então a gente pode lançar um ajuste de menos 1 hora, ou podemos lançar apenas 1 hora, que vai ser positivo esse lançamento. A gente consegue colocar uma observação aqui. Então, essa opção que eu vou comentar ela um pouquinho depois. Uma opção que muito é utilizado junto, vocês podem ver que aqui na coluna de 50% ainda tem o valor que foi enviado para o banco de horas. E se eu não quiser, e se eu quiser que todas as horas que foram para o banco de horas não fiquem na coluna de extra? Aí a gente tem que ir lá no horário, opções, tela de cálculo, separar horas calculadas para o banco de horas. Marcando essa opção aqui, eu vou fechar. Tá vendo que aqui ainda tem 1 hora, né? Porque eu ainda não atualizei. Eu vou atualizar. Agora sumiu a 1 hora, todas elas foram para cá. Agora não tem mais aqueles valores nas colunas de extra aqui. Deixa eu ir lá no cadastro do horário novamente. Uma opção muito importante que eu acabei esquecendo. Na verdade não é uma opção, é uma continuação da configuração do banco de horas. Todo funcionário que for adicionado no banco de horas deve ter o início do banco de horas preenchido. Por que tem que ter o início do banco de horas preenchido? Porque senão ele vai pegar a data de admissão do funcionário. Imagina que eu estou cadastrando, comecei a utilizar o meu sistema dia 1/10. Mas esse funcionário foi contratado lá em 2015. E eu coloquei aqui a data de admissão dele lá para 2015. O nosso sistema vai utilizar como base para os cálculos a data de admissão dele. Então lá em 2015 ele nem tinha marcações no nosso sistema, não tem marcações no nosso sistema. Então vai ser calculado a partir daquela data e o nosso sistema vai bagunçar todos os cálculos. Ou pode ser que adicionou no dia 1/10 o banco de horas para esse funcionário, mas não foi recalculado o período anterior. Uma coisa bastante importante é você saber que o nosso sistema faz os cálculos todos na hora. Então, esses valores que estão preenchidos na tela de cálculos são montados na hora. Então, com o banco de horas não é diferente. A gente tem que ter em mente que tem que ter preenchido esta data de início de banco de horas, senão o nosso sistema pode calcular errado com base no início dos cálculos. Certo? Então, sempre colocar a data que vai iniciar o banco de horas para esse funcionário aqui. Se ficar o valor, se não preencher isso aqui, vai ficar com o valor errado. Pode ser que funcione direito 1 ou 2 semanas, mas se calcular um período anterior que não foi recalculado, o saldo do banco de horas vai mudar. Então, sempre utilizar o início do banco de horas. Tá bem? Eu vou concluir aqui. Isso não vai mudar em nada nos cálculos agora, porque na minha tela de cálculos eu recém tinha montado os cálculos e foi desde a data de admissão dele. Então, mas aquele exemplo que eu disse era para a data de admissões mais antigas e quando não se preenche aquela data, certo? Então, essa opção aqui, esse banco de horas é muito simples de configurar. A gente marca lá, ele já sai bem dizer configurado, não tem muito o que configurar. Agora eu vou mostrar a configuração avançada. Vou em extra. Se eu marcar a opção usar configurações especiais, aqui a gente pode configurar da seguinte maneira. Ó. Na segunda-feira a gente pode marcar até 2 horas vai para o banco de horas, ou a gente pode vir aqui, vou marcar na de baixo, e marcar em percentual, no caso 50%. O que vai acontecer? Quando ele fizer 2 horas de extra, 1 hora vai para a coluna de extra e 1 hora vai para o banco de horas. Ele fez 5 horas de extra, 2 horas e meia vai para o banco de horas, as outras 2 horas e meia vão para o banco de horas. Desculpa, vão para a coluna de extra. Então,
É bem simples essa multiplicação aqui que é feita. Se desmarcar aqui, não vamos ter que preencher o valor aqui em horas. Até 5 horas vai para o banco de horas, depois isso não vai mais para o banco de horas. Aqui a gente tem a opção de ignorar faixas de extra. Eu vou enviar só em dias úteis. Em dias úteis tem que ir para o banco de horas. Mas domingo eu pago esse valor por funcionário. Então eu posso vir aqui, domingos e feriados eu pago para o funcionário se ele trabalhar. Eu venho aqui, então nenhuma hora extra, nenhuma hora falta vai para o banco de horas. Correto? Sobre o banco de horas eu acredito que seja bem simples a explicação. Então aqui encerra essa aula.